Agora sim, bom dia pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam todos muito bem, tranquilos, na medida do possível, se cuidando. Vamos aqui para mais uma semana de estudos da nossa disciplina de biogeografia. Deixa eu achar aqui, já estamos. Bom, essa é a nossa quinta semana de estudos, né? Eu acabei de disponibilizar aqui no Canvas o módulo dessa semana. E o módulo dessa semana, ele vai refletir. A internet da Karen hoje está oscilando, ela já caiu 3 vezes, tadinha. O módulo dessa semana vai refletir, né, os textos que eu disponibilizei desde a semana passada, tá? Então, nós vamos discutir aqueles 3 textos introdutórios, né? Cada um deles traz considerações, né, acerca do histórico do pensamento biogeográfico, considerando as etapas, né, pré-evolutiva e evolutiva. Os outros 2, cada um deles também traz conceitos que nós vamos desenvolver na nossa disciplina, né? Então, a gente tem o conceito de endemismo, o conceito de vicariância, congruências e incongruências, né? Consistências e inconsistências, tudo dentro da análise biogeográfica. Então, aqueles textos que foram disponibilizados na semana passada, eles voltam agora para que a gente possa discutir, tá? E para que a gente possa, digamos assim, registrar essa discussão, no módulo de hoje, eu incluí alguns fóruns de atividade que eu já vou apresentar para vocês, tá? Então, deixa eu ver se estabilizou aqui. Ok, tá todo mundo por aqui. Deixa eu perguntar a vocês, alguém está acessando o Canvas? Ou tá só na aula? Só no RNP aqui? Tá, Gabriela, Beatriz, Matheus, Maria Eduarda, o pessoal que está, a Stephanie também, né? Que está com o Canvas, acessando o Canvas aí, por gentileza, confere, por favor, se o módulo dessa semana atualizou para vocês, porque eu acabei de publicar e estava atualizando só 2 para mim aqui. Eu saí, entrei de novo, agora ele resolveu organizar. Para mim, agora tá ok. Deixa eu aceitar os colegas que estão chegando. Isso, tem 3 fóruns no módulo 5, Gabriela. É isso mesmo que nós vamos fazer, tá bom? Vou explicar para a turma toda agora. Eu coloquei no Canvas 3 fóruns de atividade, tá? Para essa semana. Obviamente que... Deixa eu achar o bate-papo aqui. Vou compartilhar, tá? A gente vai discutir, a gente vai tirar as dúvidas de vocês com relação aos textos que foram disponibilizados para vocês na semana passada, certo? E aí, nós iremos registrar, né, através dos fóruns, essa nossa atividade. Então, para isso, eu coloquei aqui nesta semana, no nosso módulo dessa semana, que é o módulo 5, então nós temos aqui, ó, o módulo 4 são os textos de apoio, que eu coloquei aqui os 3 textos de apoio, e no módulo 5, eu incluí 3 novos fóruns, ok? Cada um desses fóruns diz respeito a um desses textos que nós disponibilizamos para leitura. Então, se vocês entrarem, deixa eu conferir se eu estou compartilhando a tela. Sim, estou. Deixa eu receber a Juliene. Pronto. Se vocês olharem, né, a nossa tela aqui,
No módulo da quinta semana, nós temos aí a participação, sugestão, né, de atividades, a participação no encontro síncrono, e além da participação do encontro síncrono, nós temos também a realização dos fóruns. Então, na verdade, pessoal, nós vamos registrar a nossa discussão de hoje lá nos fóruns, ok? Para que eu possa distribuir a pontuação mais adequadamente. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês como que ficaram os módulos. Eu coloquei um módulo para cada texto, certo? Então, desculpem, um fórum para cada texto. Então, nesse primeiro texto aqui, áreas de endemismo, as espécies vivem em qualquer lugar, onde podem ou onde historicamente evoluíram, tá? Para esse texto, vocês vão entrar no Fórum 2, mas está indicado. Áreas de endemismo. E posso fazer a leitura, vocês vão registrar aí para nós, né? O que são essas áreas de endemismo, para a gente ver se ficou claro o entendimento para todo mundo e como que a gente pode reconhecer, tá? Aqueles que já leram, certamente até sabem por onde desenvolver a sua resposta, né? E nós vamos discutir isso conjuntamente hoje, mas depois a gente vai registrar nesse fórum para que eu possa distribuir a pontuação. Notem que o Fórum 2 eu abri uma semana, como tradicionalmente a gente faz, para que vocês desenvolvam este fórum. Então, ele está disponível para edição hoje até terça-feira que vem, dia 6 de abril, certo? Depois do Fórum 2, nós teremos o Fórum 3. O terceiro fórum de atividades diz respeito ao outro texto que está disponível para leitura de vocês desde a semana passada, que é o Biogeografia, a História da Vida na Terra. Então, nesse texto bem introdutório, né, de Biogeografia e História da Vida na Terra, eu gostaria que vocês explicassem dois processos que aparecem lá, tá? Que é o processo de dispersão e o processo de vicariância. A gente também vai falar um pouco mais, né, no nosso encontro virtual de hoje, mas esses dois processos, eles devem estar aqui no Fórum 3, para que eu também possa fazer o registro e distribuir os pontos. Notem que eu dei uma semana a mais, para não ficar pesado para vocês, entendeu? Então, assim, quem já quiser fazer os 3 fóruns, pode fazer, porque ele está disponível para a edição de vocês a partir de hoje. Mas o Fórum 2 fecha no dia 5, deixa eu ver, no dia 6, que é terça-feira que vem. O Fórum 3 fecha no dia 13, que é na próxima terça. E também, vamos conferir, o Fórum 4, que é do último texto que está ali, fecha no dia 20, tá? Então, o Fórum 4 é sobre os padrões congruentes, né? Essa que é a discussão que o autor traz, que os autores trazem. Então, eu gostaria que vocês fizessem as considerações, né, sobre congruências e incongruências. É uma questão mais metodológica, né? Então, de como que se pratica a biogeografia. Também está lá naquele artigo, e aí coloquei através do fórum para que a gente possa fazer o registro, certo? Este fórum fecha, por que não está aparecendo? Tá aqui. Ele fecha no dia 20 de abril, tá? Então, para estes 3 semanas. Então, caso vocês queiram, né, se tiver, aí é a opção de vocês. Se vocês estiverem com muitas atividades, né, vocês podem desenvolver um fórum a cada semana. Mas, como diz respeito aos textos que nós vamos discutir hoje e que eu já disponibilizei desde a semana passada, eu já abri para a edição de vocês os 3 fóruns de uma vez, tá bom? E aí, com isso, fica mais tranquilo da gente registrar as notas e o debate, do que somente aqui no bate-papo.
Dúvidas com relação aos fóruns, pessoal? Então, como o pessoal que estava aqui no Canvas já comentou e eu acabei de refrisar para vocês, né? Neste módulo 5, que é essa nossa quinta semana de estudos, nós temos aí os 3 fóruns de atividade, tá? Foi feito dessa forma para que a gente possa registrar a nossa discussão, certo? Então vamos lá, pessoal. No primeiro texto, né? Eu vou abrir o texto aqui para gente. Áreas de endemismo, né? Aí, logo aqui no título, eu vou compartilhar, senão vai ficar muito complicado. Antes de abrirmos a nossa discussão aos textos, eu queria ver com vocês, né, se vocês têm alguma dúvida, algum questionamento de ordem geral ou de ordem específica com relação aos textos. Como que tá? Tá tudo tranquilo? Eu, eu achei o texto sobre endemismo bem complexo, Sabrina, assim, de compreensão e tudo mais. Ainda mais aquela parte de análise de dados que eles fizeram sobre a população dos opiliões. Então, Aham. eu fiquei bem com uma dúvida ali. Então, e Karen, você já chegou a ler os 3? Só uma curiosidade. Li sim, Então, quando eu acho que é o segundo, não sei a ordem aqui, tem um que é mais histórico, né? Que traz mais uma abordagem histórica. É mais tranquilo da gente incorporar. O problema, que não é um problema, né? Mas é uma aproximação mais real da gente fazer esses estudos a partir de exemplos, é exatamente esse. Na verdade, nós não temos uma aproximação metodológica muito próxima, né? Porque a gente não trabalha no dia a dia. Acho que ninguém aqui no Pontal faz biogeografia mesmo. No máximo que nós temos aí são estudos de cladística, que pode acabar se aproximando um pouco, né? Que a cladística ela pode refletir padrões de distribuição que são padrões vindos aí da biogeografia. E muitas vezes eles se sobrepõem. Então, a parte metodológica, ela sempre vai ser mais, como que eu posso dizer, mais árida mesmo, sabe? Porque a gente não tem a vivência metodológica. Não se sinta mal com relação a isso, a gente pode tentar tirar as dúvidas, tá? Mas na maioria das vezes eles usam programas, né? Que são programas muito específicos. A gente vai trabalhar um texto também mais para frente que eles desenvolveram que a gente vai trabalhar um texto mais para frente, que é para trazer a ferramenta paleontológica numa explicação aí de províncias. Aí é quando a gente já estiver no final do curso, né? Para entender as províncias paleobiogeográficas. Paleobiogeográficas porque tem os fósseis. Mas a metodologia dos caras, nossa, é difícil demais de entender. Porque é uma computação assim muito amarrada em cima ainda da cladística, tá? Então é só quem está mesmo envolvido ali para conseguir. Karen, a parte do conceito de endemismo, você conseguiu compreender? sim, foi tranquilo. Mas eu fiquei até surpresa quando eu vi essa parte dos dados lá, porque, como você disse, na questão de biogeografia, eu não estava muito acostumada a ver esse tipo de conteúdo, né? Porque a gente tem uma percepção diferente, pelo menos eu, sobre a biogeografia. Como você disse, a gente pensa mais na questão da teoria ali, dos conceitos. Então, quando a gente lida ali, a gente depara com a questão de análise de dados, por exemplo, que eu estava fazendo da população de opiniões, eu falei, poxa vida, é um impacto, assim, mas um impacto positivo para a gente conhecer mesmo. Sim, e essa era a proposta mesmo, sabe? Porque
para eu falar para vocês, por exemplo, de todos os métodos que nós temos para estudar, fica mais complicado porque eu também não tenho vivência de estudos biogeográficos. Eu também não sei rodar os programas, eu também não pratico, não lido com isso no meu dia a dia, tá? Eu conheço grandes grupos de pesquisadores que trabalham com isso. Inclusive, nesse livro aí, deixa eu deixar a Jade entrar aqui. Inclusive, nesse artigo, nessa revista, né, são todos colegas lá da biologia, lá da USP, e eles sempre fazem, né, cursos de biogeografia. Agora não mais, né, não sei se estão fazendo online, tá? Mas é sempre muito ligado à questão cladística, à questão metodológica cladística. Tem muita estatística, muita cladística e métodos que são métodos desenvolvidos exclusivamente para encontrar padrões de congruências, padrões de inconsistências, né? E aí eles vão alimentando, como que diz, a matriz, né? Que nem a matriz de caracteres que a gente tem na cladística, na biogeografia eles também têm, né? Então, vai alimentando até que se resulte numa proposta, né, de ocupação de acordo com o seu histórico, de acordo com a evolução, e que essa proposta seja a mais parcimoniosa possível. Então, que é uma proposta que resulta do menor número de passos evolutivos possível. Tá? Então, é sempre a base conceitual de todas as metodologias é essa, mas as ferramentas computacionais vão para o infinito e além. Tá? Então, quem trabalha na área mesmo, mas é bom a gente conhecer, né, saber que existe o rigor metodológico, é uma parte da biologia que ela é bastante recente, né, essa questão metodológica, ela é bastante nova, bastante recente, tá? E caminha aí de mãos dadas com a parte da biologia evolutiva, né, a partir do evolucionismo. Tá? Normal, Karen, e eu também não terei condições de sanar todas as suas dúvidas metodológicas, porque a gente tem que ter a vivência do método. Mas todos os artigos que vocês vão ler vai trazer uma parte assim de metodologia que vocês vão ter que ler e reler. E reler, e mesmo assim, nossa, que programa é esse que eles usaram? A gente não vai conseguir saber tudo, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat para a gente prosseguir um pouquinho. Distribuição simpátrica e dados de distribuição que esse artigo de endemismo trouxe. Ah, sim, esses programas são complicados. Mas Lucas e demais colegas, né, que às vezes as dúvidas elas são pertinentes a todos. O endemismo, é interessante que vocês consigam compreender o que é o endemismo, tá? Que o endemismo, ele resulta de um fator histórico, sim. E para a sua segunda pergunta aqui, Lucas, o endemismo é causado devido a um processo de dispersão ou devido a um processo de vicariância? O endemismo, ele pode ser resultado dos dois processos. A gente pode observar uma área de endemismo que resultou de vicariância e a gente também pode observar uma área de endemismo que resultou de dispersão. E deixa eu fazer uma pergunta para a turma no geral agora. A gente já está trocando de artigo, mas beleza, é assim mesmo. Endemismo e vicariância, tá claro para todo mundo o que é? Porque isso vai aparecer no fórum. E a pergunta que eu faço, é a mesma coisa? Dispersão e vicariância é a mesma coisa? Não é. Beleza? Não é. Ambos vão resultar em endemismo, né? Mas qual é a principal diferença entre a dispersão e a vicariância? Alguém se arrisca? A vicariância, ela ocorre quando surge
Nossa, eu perdi o nome. Uma barreira, fiz uma barreira entre o grupo que a gente tinha lá. E o outro é quando essa barreira já existe e tem por exemplo, as aves, elas se dispersam para outros lugares. Eu acho que é isso. A principal diferença é essa mesma, tá? Na vicariância, o que muda é o espaço físico. É isso que vai mudar. Na dispersão, o que muda é a população. Então, na dispersão, a gente já tem barreiras, a gente já tem dificuldades físicas ou dificuldades geográficas a serem vencidas. Então, você pode pensar num arquipélago, você pode pensar se você for pensar em termos de ambiente marinho, né? Nos estratos horizontais que tem. Então, você tem zona fótica, depois você tem abaixo da zona fótica. Você pode pensar em termos da estratificação da coluna d'água, tanto no mar quanto no rio. Então, assim, o ambiente em si, ele já traz a dificuldade. Mas algum indivíduo da população migra e se estabelece e dá continuidade a uma nova, às suas populações que podem se tornar diferentes. Isso é o... Só um minutinho, pessoal. Deixa eu desligar o microfone. Eu estava orientando uma tarefa de geografia. Já voltei. Então, quando o indivíduo, quando a espécie mesmo que muda, né? Aí isso é a dispersão. A vicariância não, a população não sai do lugar, ela está ali de boa, mas o que muda é o espaço físico, né? Alguma coisa acontece naquele espaço físico que é introduzido uma modificação e essa modificação passa a ser considerada como uma barreira geográfica. Aí, essa barreira geográfica acaba isolando a comunicação, né? A reprodução dessa população, que antes tinha um fluxo gênico constante, mas aí, com a introdução dessa barreira geográfica, nós não teremos mais esse fluxo constante. E aí ocorre o isolamento reprodutivo e, consequentemente, nós teremos aí especiação, tá? Uma barreira que já existe e uma barreira que surge, né? Então, a barreira que já existe, como o Luiz colocou aqui, é a dispersão e a barreira que surge é a vicariância, certo? Exemplos de barreiras que surgem. Vocês conseguem pensar? Para promover, né? O que não é para promover, mas que acabam promovendo a vicariância. Vocês conseguem se lembrar de alguma barreira que surgiu, o que surge? Uma delas foi a divisão dos continentes, né? Sim, a principal delas, né? Morros, né? Quando você tem surgimento de um rio, formação de vulcões, cordilheiras, tudo isso atua como barreiras geográficas. A Gíulia colocou aqui morros, né? E o João Pedro falou surgimento de um rio. Na verdade, quando surge um morro novo e esse morro passa a ser um divisor de águas, ele é capaz de modificar o curso do rio, tá? Se vocês forem ver hoje em dia no nosso território, os nossos rios, eles são todos exorreicos, né? Eles nascem no interior do continente e desagam no oceano. Houve um tempo
e esse tempo é quando nós ainda não tínhamos a cadeia de montanhas da Cordilheira dos Andes, tá? Em que os rios, eles eram muito mais endorreicos do que exorreicos aqui no nosso território brasileiro, tá? Então, por exemplo, o rio Amazonas caminhava para o Pacífico. Grand Canyon também é, porque a gente vai ter vários morros, você vai ter o Rio Colorado ali no curso do Grand Canyon, e é o próprio Rio Colorado que esculpe, né, as rochas do Grand Canyon, e acaba que conforme vai esculpindo, vai atuando cada vez mais como mais e mais morros, né? E aí vai isolando cada vez mais, certo? Bom, então a gente pode ter não só o rio como um morro, mas a mudança do curso de um rio, né? Você pode ter um rio que muda o seu curso ao longo do tempo, devido ao surgimento de barreiras que formam, né? Que passam a ser consideradas como barreiras geográficas mesmo, tá? Que acaba sendo o tal do divisor de águas. A falha de San Andreas, nesse caso específico, Lucas, ela pode ser considerada assim porque estamos observando o desenvolvimento de uma ruptura ali, né? Então, é como se nós estivéssemos guardadas as devidas proporções, logicamente, né? Porque o Pangeia foi gigante, foi uma massa total, e a falha de San Andreas é só uma partezinha ali, né? Dos Estados Unidos com o México, na borda do Pacífico, né, que está tendo essa ruptura de placa, mas certamente vai romper uma placa ali. É como se nós estivéssemos observando o momento da quebra das placas. Isso ainda vai demorar, né, para alguns milhões de anos, mas obviamente que é como se estivéssemos vendo a vicariância acontecer, tá? Como aconteceu no Pangeia, por exemplo, que é sempre o exemplo clássico que a gente traz, certo? Então, ali, não só ali, mas existem outras regiões, né? O Mar Morto também, nós temos algumas regiões, né? O Chifre Africano também, que estão sofrendo rupturas de placas, né? Então, a gente pode acabar observando momentos de vicariância acontecendo, acontecendo hoje em dia, certo? Tem um último. Sabrina, Pode falar, Isabela. saindo um pouquinho, falando sobre essa falha de San Andreas, eu já ouvi falar que do rompimento dela vão acontecer um monte de inúmeras tragédias e N coisas. Isso tudo é verdade ou é só... Então, como ela está localizada numa região, eu posso dizer, uma região muito nobre dos Estados Unidos, né? Pegando os Estados Unidos e o México, nós temos ali como eu posso te dizer, hein? Os holofotes mundiais, digamos assim, entendeu? A mídia, né? Tudo voltado. Então, se você for pegar a parte cinematográfica, nós temos um certo exagero. A gente tem vários filmes e nós temos um certo exagero em cima do que de fato é geologicamente palpável, tá? Então tem sim um exagero em cima disso, mas é um exagero, porque na verdade toda falha geológica e aquela do tamanho gigante, né, ela resulta sim em tragédias do tipo, a gente vai ver tsunami, a gente vai ver terremoto, tá? Tudo que acontece naquela região ali da Califórnia, de Miami, todas as tragédias, né, que a gente vê acontecendo é porque os dois blocos, o que acontece na falha de San Andreas? É uma movimentação lateral. Então, essa movimentação lateral de dois blocos de rocha gera uma energia muito grande. E essa energia se propaga em terremotos, maremotos. Então, a gente vai ver, não chega a ser o que é observado no Círculo do Fogo lá no Pacífico, do lado do Japão. Não é tudo aquilo. Mas a gente vai ver, sim, uma intensa destruição de tempos em tempos, por conta da acomodação ali das falhas. Então, assim,
Tem as duas coisas, tá? Nós temos, sim, um problema geológico que associa processos que são processos naturais e que causam destruição, não tem como evitar, mas a gente tem o exagero midiático, digamos assim, né? Para vender grandes filmes e tudo mais. Então, são as duas vertentes, tá? A gente tem que considerar as duas coisas acontecendo. Certo? Certinho, obrigada, Sabrina. E não foge não do assunto, porque na verdade, né, isso é a tectônica global pura, mostrando para a gente a que veio, né, o que acontece. É a mesma coisa quando nós vemos, por exemplo, os relatórios de projeção de inundações das áreas costeiras, né? Então, das regiões costeiras, por conta aí do aquecimento e da subida do nível do mar. Então, existe, né? O apelo midiático é de fazer a projeção computacional e a gente vê o negócio acontecendo, mas que o nível do mar sobe, sobe mesmo, tá? Isso vai acabar subindo, não tem como evitar, porque a água do degelo ela vai se acumular em algum lugar, né? Então evapora, mas também vai chover mais e além de evaporar, também vai alimentar mais os oceanos, e aí o nível do mar sobe. Esse é um processo geológico comum, já aconteceu várias e várias vezes ao longo da história evolutiva da Terra, que é chamado de transgressão marinha, que é quando o nível do mar avança para dentro do continente. Tá? Isso é comum de observar, só que, obviamente, né, já faz um tempinho que a gente tem observado a ação humana também agindo como agente geológico, e aí acelera um pouco esse processo, certo? Pessoal, com relação aos textos, eu coloquei no último fórum uma questão metodológica, né? Mas é para dar nó na cabeça de vocês? Não, não é para isso, não. Mas é porque um dos textos, o último, eu nem precisei projetar porque vocês, a turminha muito joia, leram. É o último aqui, deixa eu voltar. É o que fala das incongruências, das inconsistências, né? Sobre a busca de padrões congruentes na biogeografia. Então, se vocês forem olhar esse terceiro, né, que nós colocamos aqui para trabalhar, é interessante porque ele traz uma abordagem também histórica, ele coloca, ele pontua o que é considerado, né, o comecinho, o início aí da biogeografia, a parte do histórico do pensamento biogeográfico, ele também traz, isso é bem legal, né? E aí ele busca comparar sempre, né, as hipóteses com uma iluminação recíproca, que ele chama, né? Como se nós tivéssemos aí um espelho, né? Com relação à hipótese de distribuição da espécie, com relação às áreas de distribuição e a questão aí da geologia. Então, isso sempre associado a essa divisão de áreas, né? Então, se tiver ou Laurásia ou Gondwana ou quaisquer que sejam as evoluções geológicas de uma determinada região, que é a região de estudos. Então, a gente sabe, por exemplo, que o istmo, né, que liga, que hoje é a América Central, que liga as duas, a parte norte com a parte sul, teve tempos congelados, teve tempos submersos, aí depois que emergiu. Então, a gente tem tudo isso na linha do tempo. A gente tem a questão do hemisfério sul, com relação ao Gondwana. Então, o que observamos na América do Sul, você vai ter um aparentamento, você vai ter uma linhagem evolutiva muito próxima com a África, com a Índia, com a Antártica, com a Austrália, né? É esperado de que isso aconteça por conta aí da história geológica da região. Então, muitas vezes, né, os padrões de congruência, a busca por padrões de congruência vai analisar a ancestralidade, de um lado, e de outro lado, a similaridade ou congruência por áreas, né, para a gente ver se de fato foi um processo de vicariância, por exemplo, tá bom? Dúvidas no geral?
metodologia, ela é puxada mesmo, tá? Ela é puxada mesmo, mas é legal a gente ter esse primeiro acesso, né, a essa questão metodológica para perceber que, de fato, né, assim como toda grande área de estudo, cada um tem os seus próprios métodos. Concepção Hennigiana faz parte da escola biogeográfica? Sim, sim, sim. É porque Hennig foi o primeiro a trazer os conceitos cladísticos, né? Então, a biogeografia, ela utiliza-se da cladística. Ela não assume outros princípios, tá? Ela vai fazer a cladística, mas além da cladística, ela pode utilizar outras metodologias. Por exemplo, nesse aí da incongruência, eles trazem, né, essa questão do espelho. Então, ele faz uma análise diária, que é essa questão da geologia, com uma análise cladística. Então, a cladística, ela faz parte, a biogeografia, ela incorporou a cladística, porque ela assume, né, que a distribuição das espécies, porque a biogeografia, ela vai estudar a distribuição das espécies, que não ocorre por acaso, que existe razões para que isso aconteça, tá? Mas ela vai considerar dois fatores, o espaço e o tempo. O tempo, muito provavelmente, em decorrência da evolução biológica e da evolução geológica, ou seja, aquela questão de divisão de Pangeia, a questão de mudança das placas, enfim, isso é considerado sim, porque interfere na distribuição das espécies, tá? É bom a gente saber que não é só vicariância que existe, porque senão nós sempre teríamos padrões espelhados, e isso não é verdadeiro. A gente já viu que, por exemplo, uma área de endemismo, ela pode ser, sim, fruto da vicariância, mas pode também ser fruto da dispersão, tá? E aí, quando você tem a dispersão, você não vai conseguir observar no seu cladograma de área, por exemplo, né? Porque vai ter uma inconsistência. Então, inconsistências, né, nesses espelhos, nessas incongruências, elas são importantes porque elas vão te dar um norte de que o processo evolutivo que aconteceu ali foi outro, além da vicariância, tá? Mas essa questão aí da concepção hennigiana é o quê? É você considerar o método cladístico. E o que é um método cladístico? Você parte da ideia da linhagem evolutiva, né? E aí, na linhagem evolutiva, você tem o ancestral e o descendente. Então, você tem a menor linhagem evolutiva possível de você trabalhar, tá? Como que você reconhece isso? Tendo sempre os grupos externos, né? Então, você tem ali um grupo externo que vai balizar, né, a sua menor relação de ancestral descendente, tá? Deu para entender um pouquinho melhor, Matheus? Ou só te confundi? É abstrato porque talvez você não tenha ainda, mas acho que já tem sim, a vivência cladística. A questão, gente, a dificuldade sempre é o método, neste caso, tá? Sempre, cadê? É o método. Então, como que a gente faz o método cladístico? O Ari é a melhor pessoa para resolver para vocês, porque no dia a dia do trabalho dele, ele trabalha com os programas, porque ele faz análise cladística do grupo que ele estuda, tá? Então, ele conhece todos os métodos, certo? Na biogeografia, a gente aceita a cladística, porque é o método mais próximo, natural possível, né? E a gente inclui outras variantes, outras variáveis, tá? A variável, por exemplo, uma variável, por exemplo, de cladograma de área, que é o que vai refletir a geologia de uma determinada área de estudo, certo? Mais dúvidas, pessoal? Estou esperando o bate-papo aqui.
Não, ele não é obrigatório, Ana, não é obrigatório. Essa questão da iluminação recíproca, ela vai te explicar, né? Porque são duas metodologias que correm em paralelo, né? Correndo em paralelo, se você conseguir obter como resposta, né? A divisão, por exemplo, sei lá, de famílias, refletindo a divisão das áreas em que essas famílias estão distribuídas, você corre as duas análises em paralelo, e aí vamos supor que você consegue a iluminação recíproca. É quando você tem o cladograma da espécie, ou da família, ou dos táxons que você está utilizando, refletindo o cladograma da área, que é a questão da variação geológica daquela determinada região. Quando isso se espelha, perfeito, você vai ter uma explicação biológica, você vai partir para a questão aí da vicariância. Quando isso não se espelha, perfeito também, porque aí você vai partir para outras explicações, tá? Mas isso é um tipo de método, né? Existem grupos que não trabalham dessa forma, existem grupos que trabalham sem utilizar a cladograma diária, certo? Então, ele não é obrigatório, não, mas é uma metodologia utilizada. Que ajuda você a entender bastante bem, né, a questão aí da distribuição dos grupos. Bom dia, Carolina. Gente, eu vou entrar aqui, ó, no meu diário eletrônico. Se é que tá carregando, tá ótimo. Para a gente começar a fazer uma chamada, tudo bem? Hoje, 30. Espera aí, onde eu estou? Aqui. Então, eu vou fazendo a chamada e vocês vão me ajudando aqui no chat, tudo bem? Vamos lá. Ah, antes da chamada, alguma dúvida? Pode escrever aí, Lucas. Enquanto eu vou carregando a página aqui. Aqui já foi. Estou só conferindo aqui. Aí depois eu chamo para a gente ver direitinho. Aí, já é essa turma. Esperar a dúvida que está chegando. Porque se eu começar a chamada, a dúvida vai embora. Nos presente aqui e tudo mais. Tá? Enquanto isso, aqui, ó. É porque existem mais, vocês compreenderam, ó, porque a relação histórica e evolutiva, quando se trata das distribuições geográficas em relação aos seres vivos que ali estão distribuídos, é considerado em alguns dos textos como algo que não é muito introduzido nos estudos da biogeografia. É porque, na verdade, você pode ter dispersão, né? A dispersão em si, ela vai contra, digamos, né, a relação histórica, só a relação evolutiva. Você pode ter outros fatores que influenciam, né,
na introdução de novas espécies que ali ficam. Então, é por isso até, eu acho que é no texto das incongruências. É por isso que até muitas vezes você não vai ter o espelho, né? A iluminação recíproca você não vai observar. Então, você vai acabar tendo, como que fala? Esqueci a palavra. Incongruências ou inconsistências, tá? Eu acho que é mais ou menos por aí. Sim, isso pode ser considerado uma incongruência. Inclusive, isso é um exemplo de incongruência, tá? Já anota, Lucas, e põe lá no fórum 5, no último fórum, que é exatamente o que eu pergunto. Beleza? Vamos lá, que eu vou agora para a chamada, pessoal. Me ajudem aí. Ana Beatriz. Certo. Ana Carolina Tobias. Ana Carolina Espanholo. Certo. Beatriz dos Santos. A Espanholo não tá aí? Tá, aqui. Ela que tá respondendo. Beatriz dos Santos. Camila. Carolina, Bassan e Dionis. Camila tá aí, o Dionis também. A Carolina não entrou agorinha? Sim, tá digitando. Gabriela Oliveira, Gabriela Larissa. A Gabriela não tá aí. A Gabriela Larissa não está, né? Vai, tá sim. Desculpa, Gabriela Larissa. Giovana Prado. Gíulia. Certo, Gíulia. Giovana não está. Gustavo Cruz Lima. Giovana. Gustavo Souza. Isabela. Jade. Isabela, Jade. João Pedro. João Vitor. João Vitor não está. Cadê? Aqui. Será que ele desistiu da disciplina? Júlio César Carvalho, Júlio César Souza. Os dois estão aqui presentes. Aí vamos ver quem vem. Juliene, Karen, Lucas, Luiz Felipe. Todo mundo aqui, olha que bonitinho. Maria Eduarda Alves, Maria Eduarda Bisinotto. Alves, Bisinotto. Aí nós temos a Maria Fernanda, tá por aí? Sim, também. Mariana, Matheus Ribeiro, Matheus Souza. Mari, aqui. Aqui também os dois Matheus. Milena. Presente. Nicole. A Patrícia já me avisou. Tá. Paula, Ricardo e Sara. Paula, Sara, Nicole. Beleza, Nicole. Ricardo também. Silmara. Deixa eu também colocar essas faltas aqui da Silmara, para a gente lembrar que o dela é o mesmo caso da Patrícia. Certo? Depois, tendo o aproveitamento tranquilo, a gente vê o que faz. Deixa eu ver aqui, a Sara, tá por aí, Sara? Tá, ok. Aí, Sofia Peste, Sofia Crestani.
Sofia Peste não veio hoje? Stephanie? Thaís, Tiago. Ah, o Tiago não está fazendo, né? Thaís, Tiago não está fazendo. Wesley e Iago. Muito bem. Salvar essa moçada. E essa lista é grande, hein? Nós somos em 43 alunos nessa disciplina. Tá certo. Wesley tá por aí também. Iago presente. Bom, pessoal, com isso eu encerro, né, o nosso encontro de hoje e desejo que vocês façam um bom desempenho, tá? Aproveitem, né, para desenvolverem os fóruns. Eu coloquei os 3, quem chegou um pouco mais tarde, depois da minha explicação. No módulo de hoje, eu disponibilizei 3 fóruns, cada um de um artigo, né? Para que a gente possa registrar esse nosso bate-papo de hoje em nota, certo? Mas prestem atenção nas datas de entrega, porque o Fórum 2 é para a semana que vem, o Fórum 3 na outra, e o 4, não, o 2, o 3 e o 4 na outra, certo? Então, não, Matheus, é complicado pelo celular, né? Abrir o bate-papo é difícil demais, tá? Mas depois você tenta lá no fórum aproveitar o bate-papo de hoje para conseguir colocar lá no fórum, tá bom? Eu agradeço demais a participação de todos vocês. Excelente trabalhar aqui com vocês, para a gente poder fomentar, vocês vão fomentando a discussão, guiando o andamento da aula. E aí eu agradeço demais, tenham todos uma ótima semana, viu? Bom trabalho para todos e no que precisarem de mim, estou à disposição, certo? Até mais, boa semana, pessoal!